Fala pessoal, tudo bem? Gente, há uns dias atrás eu fiz um vídeo falando sobre liderança, né? Se você não assistiu, vai lá no IGTV ou no YouTube que esse vídeo tá lá já de uns dias atrás. E engraçado, eu recebi alguns comentários, né, a respeito dessa questão da liderança e sobre o que eu trouxe naquele vídeo. E algumas desses questionamentos foram do tipo: putz, Gil, tô numa posição de liderança, mas é tão complexo, né, fazer com que as pessoas entendam qual que é o caminho, né, e queiram seguir nesse caminho, né. Eu já tentei convencer as pessoas de várias formas que esse é o correto, que esse é a forma, enfim, que vai fazer com que a gente chegue lá, juntos, né. E engraçado que em uma dessas interações que eu tive, a minha pergunta foi a seguinte: o que você está solicitando, né? Ou o que você está pedindo para o seu liderado ou para o time como um todo, né? É o que você faz na prática, né? Então, assim, a demanda de trabalho que está sendo solicitada, né? Ou a forma de execução que você está demandando do seu time, ou, enfim, de alguma pessoa dentro da sua casa, porque a gente falou já, né? Liderança não é uma posição. Pode acontecer dentro de uma empresa, como pode acontecer dentro de casa, em qualquer lugar. E a pessoa falou: não, eu tô demandando pra essa pessoa porque é o que eu quero que ela faça, né? E por ela fazer isso, um conjunto de pessoas fazendo o que eu demando é o que vai fazer com que a gente chegue lá. E é engraçado, né, que geralmente pessoas em posições de gerência ou diretoria ou, enfim, presidência, existe um gap, né, entre você ser um executivo e você ser um líder. E geralmente muitos executivos não aceitam o fato de não comoverem os seus liderados ou não comoverem o seu time a ponto de get things done, né? Ou de que a coisa ali aconteça efetivamente. E isso se dá geralmente, se você for olhar a fundo, né? Cada caso é um caso, mas porque esse executivo ou esse gestor, ele não está leading by example, né? Então ele não é um exemplo do que ele deseja ver realizado. Ele simplesmente é uma pessoa que muitas vezes se coloca numa posição de autoridade, né? Mas a autoridade no sentido de pregar autoritarismo mesmo, né? Nesse sentido que eu quero dizer. E muitas vezes acaba mandando, né? Entra nesse estilo de liderança autoritária, onde mais se dá ordem do que se inspira ou ensina e ajuda a desenvolver, né? Então é importante a gente ter em mente que o líder, tá? Não o executivo, não o gestor, não o presidente, não o CEO, o líder, ele precisa lead by example. Ele precisa ser o exemplo vivo do que ele deseja accomplish no mundo, né? Então, se ele quer uma legião seguindo ele por um propósito que é em comum, ele precisa ser o exemplo. Ele vai ser o guia, né? Ele vai ser literalmente o modelo para aquelas pessoas, né? Olha dentro das famílias, pais e mães que com as melhores das intenções, né, querem que seus filhos se alimentem bem, que comam salada, que comam brócolis ou, sabe, que comam comida, mas no dia a dia não oferece esse exemplo, né? No dia a dia tá ali por conta da correria, enfim, qualquer que seja a razão, né? Eu não tô apontando o dedo aqui e julgando ninguém, porque cada um sabe da vida que vive, né? Enfim, e das dificuldades que enfrenta, mas dificilmente o seu filho vai comer brócolis se você come batata frita, né? Não porque você não tem a melhor das boas intenções de ensiná-lo e de mostrar o caminho correto, mas porque ele olha pra você como um exemplo, né? Então, assim, o líder, ele é um exemplo para as pessoas. Não adianta eu vir aqui gravar vídeos para vocês falando de produtividade, de disciplina, né? Enfim, de uma série de coisas, e eu sentar a bunda no sofá aqui
e não accomplish as minhas coisas, né? E não lutar as minhas lutas, entende? Então, assim, seria muita hipocrisia da minha parte vir aqui falar pra vocês que funciona assim, funciona assado, escreva, leia, né? Vá pra academia, acorde cedo, brigue com a sua motivação quando ela não estiver aí, mas seja disciplinado. Se eu não fizer isso pra minha própria vida, quem sou eu pra falar isso pra vocês, né? Quem seria eu pra vir aqui falar qualquer coisa que eu não viva, entende? Então, esse vídeo na verdade era mais pra complementar e pra responder alguma das questões que eu recebi, né? E eu espero que te ajude, eu espero que te faça refletir, né? Você tem potencial para ser um líder em qualquer ambiente que você tiver inserido. Seja dentro da sua empresa, seja dentro do seu próprio negócio, seja você com você mesmo. A hora que você se olhar no espelho, se você não for o seu líder, quem mais vai ser, né? Então leva isso com você, né? Reflita sobre essas questões para que, eventualmente, se for o caso, e se isso te tocar ou te servir, né? Você consiga, com pequenas ações e pequenas mudanças de mindset, trazer alguns elementos que podem contribuir aí pra, enfim, pra te abrir um mundo aí de possibilidades novas que antes você não estava enxergando, tá bom? E era isso então, gente, o vídeo de hoje. Lembrar que o líder, ele precisa ter credibilidade, né? E a credibilidade vem dele ser o exemplo, dele fazer o que ele fala, né? Porque as pessoas vão se inspirar vendo o que você faz sempre, não o que você fala, tá bom? Então é isso, gente. Beijo no coração de vocês e até a próxima.